a todos. Queria, então, iniciar o nosso evento, agradecendo a presença de vocês e fazendo aqui um breve comentário, uma explicação do que motivou a organização e a realização desse evento. Se a maioria que eu vejo aqui conhece já, pertence a Direito GV, tem vínculos com a Direito GV, ou como aluno, como professor, mas também vejo alguns participantes externos. A Direito GV tem uma atividade que ocorre no 4º e 5º ano, que são as clínicas de prática jurídica, e uma dessas clínicas que eu ministro até agora é a Clínica de Direito Público dos Negócios, que tenta relacionar negócios com governo, com setor público. E nesse semestre, na verdade, no semestre anterior e em continuação nesse segundo semestre de 2012, a Clínica de Direito Público dos Negócios trabalhou a concepção e formulação e instrumentalização jurídica de algumas linhas de política pública voltadas para micro e pequenas empresas. E esse trabalho começou no semestre passado, como eu disse, e é um trabalho que está sendo feito em parceria com o SEBRAE, que enfim, tem a expectativa de receber aí uma contribuição que seja considerada útil por parte da Clínica de Direito Público dos Negócios. Na verdade, já recebeu no primeiro semestre um pouco o desenho conceitual dessas linhas de política pública. E, entre essas linhas, uma delas se refere ao apoio financeiro às micro e pequenas empresas de base tecnológica. E, por conta disso, então, a clínica organizou uma série de atividades que, como eu disse, começaram no semestre passado, estão tendo continuidade nesse semestre, e entre essas atividades, nós tivemos rodadas de conversas, visitas, interação com alguns atores relevantes a esses temas, especificamente na área de investimento em empresas de base tecnológica. Nós interagimos com a Desenvolve São Paulo, a Agência de Fomento do Estado de São Paulo. Nós aprendemos que o foco da Desenvolve São Paulo é um foco que, eu diria, apenas em certa medida tangencia o interesse, a necessidade, as demandas que são muito específicas das empresas de base tecnológica, as pequenas empresas de base tecnológica. Nós tivemos uma interação com a FAPESP, né? Tivemos entendendo um pouco qual é o papel da FAPESP neste contexto, neste mundo. Tivemos também uma interação com o CIETEC, que é uma incubadora, talvez vocês possam dizer melhor do que eu, a maior incubadora do Brasil. É algo interessantíssimo. Tivemos lá o semestre passado e esse semestre. É muito interessante ver o que está acontecendo no Brasil em matéria de organização e tentativa de desenvolvimento, de apoio. Ali tem um pouco de auto-organização, tem também um pouco de apoio governamental. E nós, então, evoluindo nessa trilha, achamos que seria interessante propiciar aos alunos da Clínica de Direito Público dos Negócios uma interação com representantes do setor aqui de startup, de venture capital, que desempenham papéis diferentes, né? Então, portanto, tem olhares correspondentes ao papel que cada um representa. Então, apresentando aqui a vocês o Humberto Matsuda, que depois pode contar um pouco mais o que ele faz, mas ele é essencialmente,
agora do lado bom da força, né? Isso, porque ele também é formado em Direito, né? É um gestor de fundos de Venture Capital, é isso, né? Nós estamos aguardando também a chegada de um empreendedor, que é o Gabriel Benarros, né? Que é um rapaz jovem, eu não conheço pessoalmente, mas pelo que eu vi de informações a respeito dele no site, é um empreendedor de bastante sucesso, 20 e poucos anos, né? 24. 24 anos, né? E que recebeu, segundo ele me disse, teve 2 rodadas de investimento. Ele teve um investidor anjo, né? E depois teve também aporte de capital de fundo de Venture Capital. São 2 coisas diferentes e que depois vocês vão poder explicar melhor aqui para nós isto, né? E o terceiro convidado aqui presente é o Rodrigo Menezes, o doutor Rodrigo Menezes, a quem nós chegamos por recomendação da diretoria do CIETEC, mais especificamente do Sérgio Risola, que é um dos diretores do CIETEC, e eu já tive algumas conversas pessoais com o Rodrigo, e fiquei muito impressionado com o conhecimento que ele tem como advogado que estrutura esse tipo de negócios. Então, é um olhar jurídico de estruturação, e pelo que eu sei, ora trabalhando do lado do investidor, ora trabalhando do lado do receptor desse investimento. Tem várias matérias publicadas em revistas, algumas eu tive acesso, distribuí entre os alunos, mas aí eu achei que seria muito egoísmo a gente promover um evento desse só para os alunos da Clínica de Direito Público dos Negócios. Não que eles não mereçam, mas há, como eu disse a eles, uma expectativa de uma participação destacada de todos eles na fase de debates. Eles estão muito interessados em colher subsídios que nos habilitem a entregar para o SEBRAE o que nós propusemos, que, na verdade, é uma cartilha que explica o funcionamento de um novo fundo que o SEBRAE está participando, juntamente, que, na verdade, quem está capitaneando a formação desse fundo é a Desenvolve São Paulo, mas é um fundo que vai ter recursos do SEBRAE, recursos da Desenvolve São Paulo, recursos da FINEP, recursos da FAPESP, né? Então, esse fundo está em fase de estruturação, acho que vocês estão acompanhando, e o nosso desafio aqui da clínica é escrever um documento, uma cartilha que o SEBRAE possa divulgar no seu site, explicando o que é esse fundo, para que o público do SEBRAE entenda como é que funciona isso e possa, eventualmente, enxergar uma oportunidade de se inserir nesse modelo. Para mim, Private Equity puro é controle financeiro, é gestão financeira, é redução de custos, aumento de rentabilidade. Quando a gente olha a parte de baixo, né, o Venture Capital propriamente dito, eu entendo que seja uma atividade de investimento para ajudar a operação da empresa. Então, quando a gestão é a operação da empresa, fazer a empresa acontecer, vender, contratar, crescer, desenvolver produto, isso é Venture Capital para mim. Quando o investimento ele se torna uma gestão financeira, o trabalho de melhorar o ativo, melhorar a empresa, transformar a empresa num veículo de aquisição, alguma coisa nesse sentido, isso é Private Equity. E aí ficou muito claro para mim que esse instrumento hoje é um dos instrumentos mais poderosos para desenvolvimento de grandes empresas, para criação de valor quase que do nada, né? Principalmente hoje na era da tecnologia, você cria muito valor com muito pouca matéria-prima natural, né? E achei que esse seria um setor muito quente. Então, a partir daí, eu comecei a orientar minha carreira jurídica para trabalhar sempre em função de empresas de base tecnológica, né? Na época, eu não tinha essa visão clara que era de base tecnológica, mas eu achava que tudo que era digital, tudo que era ligado a software, tinha um potencial de geração de valor maior e, portanto, como um advogado, eu teria mais chance de ganhar dinheiro se eu estivesse trabalhando perto desse tipo de atividade, né? Obviamente, isso não é necessariamente verdade, mas na época eu ainda era estudante ou recém-formado, tinha uma visão um pouco mais ingênua, né, dessa dinâmica.
Mas aos poucos eu comecei a entender o que era necessário para ser um bom advogado para o Private Equity e o que era necessário para ser um bom advogado para Venture Capital. Quando eu comecei a entender essa diferença, eu resolvi empreender, montei meu próprio escritório de advocacia. A Cássia deve lembrar, montei um escritório com colegas da minha turma da faculdade, né? Começamos numa salinha pequenininha lá no centro. 3 anos depois, quase 4 anos, a gente já tinha um escritório bacana, já tinha uma série de funcionários, estagiários. Mas aí cada um dos sócios começou a ter interesses distintos, né? Eu era o sócio da área empresarial, eu tinha um sócio que cuidava da área penal, que resolveu ser professor. Tinha um sócio que cuidava de toda a área do contencioso, que foi trabalhar com o Márcio Thomas Bastos na época que ele era ministro ainda. E o meu outro sócio resolveu trabalhar diretamente com o PT, porque ele cuidava da nossa área eleitoral. Aí eu tinha um escritório de advocacia relativamente grande, um custo relativamente alto, e o meu interesse era direito empresarial. Eu não queria fazer família, não queria fazer processo, não queria fazer nada dessas outras coisas. Caiu a ficha para mim que eu precisava dar uma reinventada no meu negócio e pensei em montar um novo tipo de escritório de advocacia, que na época não tinha ninguém fazendo, que era um escritório absolutamente dedicado e preparado para atender investidores de pequeno porte. Como clientes nesse escritório, no primeiro escritório, eu tinha muita indústria, né, sempre base tecnológica, principalmente na área de telecom e de energia elétrica, mas eu tinha também uma série de clientes que eram investidores anjos. E não demorou para eu entender que era muito mais divertido trabalhar com o investidor anjo, né, ajudar ele a entender todo o processo de investimento, toda a razão econômica de uma empresa, como funciona toda a parte que qualquer empreendedor vai reclamar, tributária, trabalhista e tudo mais, né? E tinha uma visão muito mais ampla do trabalho, do porquê do que eu estava fazendo e para que servia tudo aquilo, né? Comecei com essa ideia como promotor dentro da faculdade, entrei numa aula em Stanford chamada Tech Venture Formation, que é uma espécie de aceleradora de ideias. Tem muitas agora aqui no Brasil, também tem muitas aulas que têm esse formato, que é o formato de venham com uma ideia ou com um time e nós, professores, vamos ajudar a formatar a ideia. A aceitação da ideia foi muito grande desde o começo. Na segunda semana de aula, a gente já tinha investidor interessado. No primeiro mês de aula, o professor se tornou nosso investidor e apoiador, e meu mentor pessoal. E foi ele que sugeriu que eu devesse... Gabriel, Stanford não vai a lugar nenhum, mas eu acho que isso é uma coisa que é importante você fazer agora no Brasil. Por que você não... Isso é uma coisa maluca do professor falar para o aluno. Por que você não tranca a faculdade e volta para o Brasil para fazer isso? A gente vai estar aqui ano que vem, no próximo ano. E eu achei que ele tinha razão. Aqui eu acho que o mais bacana de falar é colocar um pouco como é que isso que o Gabriel viveu, essa dificuldade de colocar de pé essas relações entre investidor e empreendedor, essa dificuldade de colocar de pé os termos, de que para o empreendedor, por exemplo, que não é nada familiarizado com a dinâmica de um investimento de venture capital, às vezes com um investidor que não é nada familiarizado com a dinâmica do investimento ele próprio, ele sabe que quer investir, mas muitas vezes ele acha que está fazendo um investimento comprando um CDB no banco, que ele vai comprar, vai botar 500 mil e que dali a 2 anos ele vai tirar um dinheiro maior do que ele tiraria dentro do CDB. E ele quer uma garantia absoluta de que isso vai acontecer. Então, essa dinâmica é bastante... se os interesses não estiverem alinhados, essa dinâmica é bastante complicada.